Queridos, nós estamos felizes pela presença constante de Deus na nossa vida. Até, sabe aqueles momentos que você acha que você está sozinho? A gente tem essas crises, não tem? Ou será que isso acontece comigo só? A gente não tem essas crises? A gente achar que a gente está sozinho, que não tem mais ninguém no mundo além de nós? Até nesses momentos o Senhor está conosco. Graças a Deus. E nós podemos ter essa confiança através do Santo Espírito, falando e tocando em nós, falando aos nossos corações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sinta aí a presença do Senhor. Graças a Deus. Nós precisamos treinar a nossa percepção a respeito de Deus. Sabia disso? Para poder sentir Deus e para poder discernir se é ou não Deus. E para isso nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Só que esse princípio de percepção do divino, ele passa inicialmente por um processo de morte. Contraditório, né? Eu também tive essa mesma impressão quando eu estava estudando esse tema. É bastante contraditório. Para a gente estar vivo a ponto de perceber Deus, a gente precisa morrer. Que esquisito, né? E é por isso que nós, nesse mês de dezembro, vamos nos debruçar sobre esse tema, Não Mais Eu. É a série de mensagens. E nós vamos retomar aqui algumas coisas que viemos já ouvindo e meditando desde o início das séries que começaram a trabalhar a questão do discipulado. O eu discípulo, o eu servo. A gente vem aí de uma série de mensagens tratando sobre esses pontos muito importantes. E retomando agora, dentro dessa série, Não Mais Eu quero iniciar hoje tratando sobre a morte do eu, que já foi um tema tratado lá no início, numa perspectiva da visão do discípulo de Jesus, do ser discípulo. Mas agora a gente retoma ele, e a minha intenção, aqui estou contando com o Espírito Santo para isso, é que agora a gente perceba essa morte do eu, não com aquela perspectiva da pessoa que está ainda na jornada para ser discípulo, mas com a perspectiva de quem já é discípulo, de quem já percebeu o seu posicionamento, o seu chamado, o seu lugar no reino de Deus. Amém? Porque a gente precisa perceber quando Deus está falando conosco. A gente precisa notar quando Deus está trabalhando em nós e através de nós. Mas, para termos viva essa percepção, nós precisamos passar por este momento de morte. Não se assuste, todos nós sairemos vivos daqui hoje, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você para nós lermos juntos o texto de Lucas capítulo 9, os versos 23 e 24. Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9, dos versos 23 e 24. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor ou por minha causa, este a salvará. Amém? Vamos orar sobre
este texto para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para a gente entender ele melhor, amados? Vamos orar? Você que está em casa também, nos acompanhe nessa oração. Senhor, nós estamos unidos como família aqui, ó Pai, na Tua presença. Nós somos muito pequenos diante da grandeza daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor quer manifestar nas nossas vidas. A nossa compreensão é um pouco frágil sobre tudo isso, Senhor, mas nós estamos aqui, na Tua casa, e nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito trabalhe em nosso coração de uma maneira extraordinária essa noite. Não porque a gente mereça alguma coisa, não, mas é por causa da nossa necessidade. A gente precisa, Pai, desse trabalhar do Senhor na nossa vida, para que nós venhamos a entender completamente aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Senhor, por Tua misericórdia, trabalha em nossos corações e derrama sobre nós a Tua presença pelo Teu Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para o capítulo 9 de Lucas, nós vamos encontrar algumas questões bem importantes aqui. Rapidamente, só para a gente entender o contexto de como Jesus fala e por que Jesus fala isso aqui. E ele está respondendo aqui a uma conversa que ele está tendo com os seus discípulos. No comecinho do capítulo 9, o capítulo informa para a gente que Jesus envia os 12 para uma missão. E isso vai até o verso 9. No verso 10 em diante, Lucas vai trabalhar o acontecimento da primeira multiplicação dos pães, onde Jesus vai alimentar ali uma grande multidão de pessoas, e nós vamos ver ali que um milagre extraordinário acontece. Aí nós chegamos a partir do verso 18, que faz parte do texto que nós lemos, e o título aqui, pelo menos nessa Bíblia NVI que eu estou com ela, diz assim, a confissão de Pedro. Então diz que Jesus, após um momento de oração, ele pede para os discípulos um feedback. Ele olha para os discípulos e fala para os discípulos assim, quem as multidões dizem que eu sou? Ou seja, qual é a percepção do povo a respeito do que eu sou, do que eu estou fazendo aqui no meio de vocês? E os discípulos começam a dar as respostas daquilo que eles ouviam o povo comentar sobre Jesus. E diz aqui que eles disseram assim, é o verso 19. Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outro que é um dos profetas do passado que ressuscitou. Então, essa era a percepção do povo a respeito de quem era Jesus. Então, lá no meio do povo, e vamos nos lembrar aqui, esse povo aqui era, na sua grande parte, compostos por judeus, por pessoas que tecnicamente deveriam conhecer quem era Deus, né? E eles vão dizer isso. Alguém fala que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros dizem que você é algum dos profetas aí do passado que ressuscitou. Olha as percepções a respeito de Cristo. Agora vocês entendem por que eu disse que nós precisamos treinar a nossa percepção a respeito de Deus? Porque senão a gente fica nesse aleatório, falando umas coisas que não tem nada a ver com a realidade. E aí Jesus volta então para os discípulos, verso 20, e diz o seguinte, e quem vocês acham que eu sou? Agora a coisa estreitou, porque os discípulos estavam próximos de Jesus, compartilhavam com Jesus um discipulado, ou seja, Jesus era o mestre deles, eles eram os alunos de Cristo, portanto a relação deles com Jesus era muito próxima, lembrando que esses mestres judaicos dos quais Jesus se enquadra nessa categoria, eles basicamente viviam com os seus alunos.
Os alunos deixavam tudo e seguiam aquele mestre. E dentro da tradição comum, eram os alunos que escolhiam o mestre que mais lhe agradava, que tinha ali, digamos, uma linha de pensamento teológica ou filosófica que mais agradava aquela pessoa que queria ser discípulo. Portanto, era o aluno que escolhia o seu mestre. No caso de Jesus, essa ordem foi totalmente invertida. E o próprio Jesus vai dizer isso. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos nomeei. E agora eu estou enviando vocês e quero que vocês vá e produzam e deem frutos. Então essa relação entre Jesus e aqueles alunos era muito próxima. Então Jesus agora confronta eles e diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? A mesma pergunta é feita para nós hoje. Que também, através do Evangelho, temos o mesmo privilégio de estarmos num relacionamento próximo com Jesus. Através do Espírito Santo que habita em nós. Nós não temos um contato físico e humano com Jesus. Mas a nossa ligação espiritual com Deus, através do Espírito, nos coloca em uma profunda comunhão, ou pelo menos era para nos colocar em uma profunda comunhão com Deus, a ponto de nós sabermos quem Ele é. Então Jesus volta para eles e diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí então vem a confissão de Pedro. E Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E nós sabemos o que significa o Cristo aqui. É o Messias. É aquele que veio para redimir o seu povo. É aquele que tinha sido prometido nas Escrituras, que viria e traria a salvação para o seu povo. E Jesus diz aqui, a partir do verso 21, que Jesus disse para eles: olha, vocês não contem isso para ninguém. Bom, por quê? Esse Filho do homem que você está testificando, Pedro, que é o Cristo, ele precisa sofrer. Ele precisa cumprir a sua missão. Ele será entregue nas mãos dos malfeitores. E ele vai ser morto, porém, ele vai ressuscitar. E quando Jesus faz toda essa declaração a partir do reconhecimento dos discípulos que ele era o Cristo, Jesus vira para eles e diz assim: vocês querem me seguir? Não foi um convite sem conhecimento de causa. Não foi um convite às escuras. Vamos entrar aqui por esse caminho, vamos ver até onde a gente consegue ir? Não foi um convite assim, ó, vem me seguir porque vocês vão ter casa, carro, comida, dinheiro, saúde, e etc e tal. Não. Jesus questiona ele: quem eu sou? Tu és o Cristo. Bom, então, eu sou o Cristo. Verdade, é isso mesmo. Eu sou a revelação, o Messias, eu sou aquele prometido, estou aqui. E como Salvador, então, eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou padecer na mão dos homens, vou ser levado à cruz e lá eu serei morto. Mas eu vou ressuscitar. E aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês querem me seguir? Vocês querem me acompanhar? Vamos parar aqui e pensar. Jesus estava convidando os discípulos para quê? Para caminhar com ele para a cruz. E aqui a gente chega num ponto extraordinário e perigosíssimo do Evangelho. Por que perigoso? Porque se a gente não compreender, a gente vive um evangelho errado. O evangelho é o convite de Jesus para a gente caminhar em direção à cruz. Só que tem um detalhe. Você vai caminhar em direção à cruz, carregando a sua cruz. Você não vai carregar a cruz de Cristo, porque ele já carregou, pode ficar tranquilo.
Porque tem gente que acha que só ele sofre no mundo. Tem gente que tem uma percepção tão distorcida de si mesmo, que ele acha que ele é a única pessoa sofredora do mundo. Ou que as coisas ruins só acontecem com ele. Calma, meu querido, cada um tem sua cruz. E Jesus vai olhar para eles e dizer assim: você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Porque eu estou indo em direção à minha cruz. E tem um detalhe: a cruz de Cristo é a causa da nossa salvação eterna. Dá para você entender? A sua cruz, a minha cruz, ela é consequência da nossa queda. Nós pecamos lá no início com o nosso pai Adão. E a consequência daquela queda nos acarretou uma cruz para carregar. Não tem para onde fugir. Você carrega uma cruz e não é porque você jogou pedra no cruzeiro lá quando você era pequeno. Não é porque você matou passarinho com estilingue. Bom? Não. Você carrega uma cruz porque nós nascemos com a consequência do pecado de uma humanidade caída. Por isso que há sofrimento, por isso que há dor. São os frutos que nós já colhemos da nossa humanidade caída, do nosso eu deformado, pecaminoso. Ninguém nasceu com estrela na testa para dizer assim: esse aqui nunca vai sofrer. Não. O caminho do Evangelho independe se você sofre ou não. E não é porque você está aqui dentro que você está... está vendo? Eu estou tentando servir a Jesus, aí fica esse sofrimento vindo em cima de mim. Quando você diz isso, em contrapartida, você está dizendo assim: se eu não servisse a Jesus, eu não estaria sofrendo. Olha o absurdo dessa afirmação. E tem muita gente que diz isso. Porque são pessoas que ainda não compreenderam o que é o Evangelho. O Evangelho é uma chamada para a morte do eu. O Evangelho é uma chamada para a negação do orgulho. O Evangelho é uma chamada para a renúncia. O Evangelho é uma chamada para carregar a cruz diariamente. Sabe aquele negócio de matar um leão por dia? Então, você carrega uma cruz por dia. E essa cruz é sua. Porque tem gente que acha que são os outros que jogaram o peso sobre ele. É lógico que ações alheias nos afetam também, é lógico. Mas a nossa cruz, ela é uma consequência da nossa queda, do nosso afastamento de Deus. E como nós não chegaremos à perfeição aqui, nós não nos livraremos dessa cruz, até o dia em que Cristo nos levar para si. Até o dia do arrebatamento, onde esse nosso corpo frágil, abatido e cansado, como diz Paulo, será transformado num corpo incorruptível de glória, igualzinho o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá, meu querido, nós vamos carregar uma cruz. Agora a questão é a seguinte: você está seguindo quem quando você carrega a cruz? Então, só para nós entendermos tudo isso, lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, Paulo ele diz alguma coisa assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí nós temos uma dificuldade tremenda para entender isso. E, seguindo a ilustração que nós encontramos no livro A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips, eu atualizei algumas coisas aqui e me coloquei dentro dessa ilustração. Então vamos lá, deixa eu contar uma ilustração para vocês. Suponhamos que no dia 1 de dezembro, eu estivesse sobrevoando alguma região rural aqui do Brasil, em algum lugar. E de repente o avião explode. Bom, meu corpo iria cair ao chão, morri com o impacto e lá fiquei. Ok?
Bom, depois de algum tempo, um fazendeiro que morava ali naquela região encontrou lá o meu corpo, encontrou lá a carcaça. Não havia pulsação, não havia batida no coração, não tinha fôlego, o corpo já estava frio, era óbvio, estava morto. O fazendeiro começou a cavar, então, uma cova para fazer o enterro. Mas já era tarde, estava escurecendo, e o fazendeiro, como não tinha nenhuma afeição emocional com aquele corpo que estava ali no chão, no caso era o meu, ele falou, vou embora dormir, amanhã eu enterro. E largou lá. Durante a noite aconteceu algo interessante. Jesus chegou e disse, Daniel, você está morto? Deus consegue conversar com gente morta, até morto, né? Vamos lá. Imagine aí, Daniel, você está morto? Sua vida sobre a terra acabou, mas eu posso novamente soprar o fôlego de vida. Você crê? Só que tem um detalhe. Eu só faço isso com uma condição. Se você prometer que de hoje em diante, você vai fazer qualquer coisa que eu te pedir, e ir para qualquer lugar que eu te mandar. Imagina o defuntão reagindo e dizendo assim, não, isso é uma escravidão, onde já se viu, para você me fazer isso, eu tenho que me submeter à tua vontade. Esqueci, morto não fala. Morto não tem direitos. E a situação aqui não dava para fazer negociação. Então, eu aceitei. Concordei rapidamente. E disse, Senhor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser, para ir aonde o Senhor quiser. Eu faço tudo o que o Senhor me pedir. Imediatamente meus pulmões foram cheios de ar novamente, os órgãos foram regenerados, as quebraduras foram saradas, voltei à vida, nasci de novo. Daquele momento em diante já não importava mais nada, não tinha mais nenhuma noção de impossibilidade, de incapacidade, ou até mesmo de rejeição. Tudo que Cristo pedia, eu estava pronto para fazer. Nenhuma tarefa seria difícil demais, nenhum horário seria tarde demais, nenhum lugar seria perigoso demais, nada era sem motivo. Sabe por quê? Porque eu não tinha direito mais sobre a minha vida. Eu estava vivendo agora um tempo emprestado, e era o tempo de Cristo. Daniel morrera no dia 1 de dezembro, em um pasto, numa região rural do Brasil. Então eu podia dizer, como Paulo, eu estou crucificado, eu morri com Cristo, já não sou eu, o Daniel, quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Dá para perceber o que é morrer e viver em Cristo? Dá para perceber o que é morrer do eu para o viver em Cristo? Dá para notar a diferença entre aquele que vive a sua própria vida e aquele que vive a vida que foi dada por Cristo Jesus? Isso significa que morrer para si mesmo é nascer de novo. É obedecer àquela ordem, siga-me. O morto já não se preocupa mais com seus direitos, porque o morto agora tem uma vida totalmente consagrada e dedicada ao Senhor. O morto já não se preocupa mais com as opiniões alheias, porque o alheio não pode fazer nada para si. Ele está unido a Cristo, a um Cristo que foi crucificado, mas também gloriosamente ressuscitado. Aquilo que o mundo almeja tanto, perdeu valor. O tempo que está agora
vivendo essa pessoa que ressuscitou com Cristo, não é o tempo da sua vida, mas é um novo tempo dado por Deus, para que ele viva a vida de Deus sobre a face da terra. Essa é a diferença. E esse é o chamado do Evangelho. Quando você aceita Jesus, quando você se converte, quando Cristo entra na tua vida e te transforma, o tempo que você está vivendo não é mais teu, mas é um tempo de Cristo. Portanto, Ele reina como Senhor na sua vida e Ele tem o direito de mandar em você. Então, lá em Gálatas 5, capítulo 24, Paulo também faz o seguinte comentário: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Ou seja, a pessoa que toma a cruz diariamente com Cristo, carrega sem reclamar, mesmo que às vezes a gente lamenta, né, o peso da cruz. Mesmo que às vezes a gente sente a dor no ombro, né? Mas a gente tem a consciência de que o tempo que nós estamos vivendo não é nosso. O tempo que nós estamos vivendo foi dado por Deus para nós. O apóstolo Paulo diz assim: quais foram as gratificações? Eu estou fazendo uma versão aqui, tá? Uma versão nova aqui. Quais foram as gratificações que vocês receberam vivendo aquela vida que hoje vocês têm vergonha de dizer que viviam? Paulo está fazendo um contraste. O que você ganhou vivendo lá no mundo? O que você ganhou lá fazendo tudo que o inimigo queria? Hoje você tem vergonha daquela... Novo nascimento é isso, gente. É olhar para trás e falar como que Deus é bom. Porque olha como era a minha vida. Olha como eu era orgulhoso. Olha como eu era arrogante, prepotente. Olha como eu achava que todas as coisas tinham que virar e girar ao meu entorno. Olha como eu era contra o Senhor e vivia longe da sua presença. Olha como eu era incrédulo àquilo que é uma realidade espiritual. Ah, Senhor. E Paulo diz: o que você ganhou com isso? Então agora, com a mesma intensidade que você praticava o mal, com a mesma intensidade que você usava os seus membros para as práticas pecaminosas, coloca tudo isso a serviço do Senhor, porque o tempo que você está vivendo não é seu, mas é de Deus. Então a pessoa que toma a cruz e está crucificada com Cristo, ela não fica ansiosa pelo amanhã, o seu futuro não está mais nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Você consegue entender agora por que Jesus diz assim? Não andeis preocupados pelo amanhã. Ah, basta cada dia seu próprio mal. Vamos traduzir isso? Não fica ansioso pelo amanhã, não. Carrega a sua cruz de hoje, porque a de amanhã já está te esperando e você vai ter que carregar também. Cada dia já tem o seu próprio mal. Cada dia já tem a sua própria dificuldade. Para que anteceder? Para que trazer o sofrimento de amanhã para hoje? Viva o hoje, viva o tempo que o Senhor te deu. Você foi crucificado com Ele, você já morreu para o mundo, o pecado não domina mais a tua vida. Quem manda em você agora é Jesus Cristo. Aceite o senhorio dEle, mate teu eu hoje na cruz e aceite o senhorio de Jesus sobre a tua vida. Viva esse evangelho pleno, maravilhoso, que transforma a nossa vida, transforma os nossos sentimentos, as nossas emoções, que nos fazem perceber as coisas com outros olhos. Enquanto todos estão preocupados e correndo numa direção contrária, você pode estar debaixo da sombra, das asas do Altíssimo. Você entende isso? Isso é para quem morreu com Jesus. Então nós chegamos a um ponto importante, o valor de Cristo. Mateus 13, 44 a 46. A palavra diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas preciosas.
encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Tanto uma palavra como a outra quer dizer a mesma coisa. Se nós entendemos o valor de Cristo em nós, a gente abre mão de qualquer coisa, a gente vende qualquer coisa para adquirir Jesus em nossa vida. Não vale a pena. E eu quero falar ao teu coração agora, não vale a pena você continuar segurando o que você segura. Não vale a pena você continuar preso a alguma coisa que você acha que tem valor no mundo. Não vale a pena. O tesouro, Jesus Cristo, é muito maior. O valor de Cristo é muito maior, é muito mais excelente. Abra a mão e viva o chamado de Cristo para uma morte do eu e um nascimento para o senhorio de Jesus sobre a tua vida. Você consegue entender isso? Porque o pior de tudo não é saber isso e chegar lá no inferno e falar, nossa. O pior de tudo é saber disso e não provar isso. O pior de tudo não é acordar um dia e falar, nossa, passou, né? Agora não dá mais para viver com Jesus. Não, o pior de tudo é saber que você pode viver com Jesus, ter esse tesouro valioso no teu ser, na tua vida, e não desfrutar dele. Talvez o chamado do Espírito Santo para mim, para você hoje, seja esse. Deixa o teu eu morrer, para que você desfrute aquilo que eu tenho para a sua vida. Abra a mão, por favor. Larga isso. Mas eu tenho direito. Jesus também tinha todos os direitos. Ele vai dizer para aquele que o julgava, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele enviaria agora 12 legiões de anjos e me livraria das tuas mãos. Simples assim. Mas eu estou aqui para isso. E eu vim para cumprir toda a vontade do meu Pai. Aleluia! Cristo nos amou e por isso Ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida como sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase que é muito emblemática, é muito interessante e cabe aqui. Ele diz assim, tu nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousarmos em ti. Fomos feitos para o eterno. Fomos feitos para uma vida de comunhão com Deus. Fomos feitos para uma habitação espiritual. E o nosso coração não pode estar quieto e nem sossegado enquanto nós não estivermos repousados nos meigos braços do nosso amado Salvador Jesus Cristo. O que está te inquietando? O que está tirando o teu sono, a tua paz? O que às vezes tira o meu sono, o meu sossego e a minha paz? Qual é a inquietação que você está valorizando? Segundo Agostinho, a inquietação que nós deveríamos ter era essa, de não nos repousarmos enquanto nós não nos sentirmos seguros e acolhidos nos braços de Jesus. Pois Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. O chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo. É uma entrega absoluta a Deus. Da perspectiva do mundo, a franqueza de Cristo em chamar as pessoas para segui-lo era exagerada. Jesus chegava e dizia assim, viu, vem, me segue. Chegava e outro falava, e você? Vem, me segue. Quando você quer conquistar alguém para uma determinada causa, meu Deus do céu, a gente faz propaganda, né? Mostra todas as vantagens, né? Quem é vendedor aqui sabe disso, né? Para conquistar um cliente, misericórdia, você tem que fazer uma propaganda linda, maravilhosa, mostrar todos os benefícios, todas as vantagens, etc, etc. Jesus chega e olha assim, vem, me segue. De hoje em diante você vai ser pescador de homem.
O que é isso, ser pescador de homem? Que doidura é essa? E por que Jesus tem essa autoridade? E por que Jesus pode falar dessa forma? Porque Ele é Senhor. E porque Ele sabe que a inquietação do seu coração não é simplesmente ter sucesso na pescaria, me entendam. A inquietação do seu coração não pode ser suprida por bens materiais apenas. A inquietação do teu coração e da tua alma não pode e não será suprida por uma promoção extraordinária que o empresário vai te dar logo na segunda-feira de manhã. Não! A inquietação do seu coração só pode ser suprida quando você estiver no aconchego dos braços poderosos do Senhor Jesus e valorizá-lo como o maior tesouro da sua vida. É assim que vai funcionar. Jesus é muito honesto, muito direto. E Ele diz com suas palavras e com o seu chamamento, para compartilhar a minha glória, primeiro você tem que compartilhar com a minha morte. Lembra dos 2 irmãos lá? Que a mamãe, os filhos de Zebedeu, a mamãe chegou e falou assim: mestre, eu quero te pedir uma coisa. Mamães preocupada com o futuro dos filhos, é uma bênção, né? E essa, olhando toda aquela circunstância, né? Jesus chamando aqueles homens, tirando eles de dentro de casa, andando para lá e para cá, sendo sustentado por um ministério basicamente feminino, porque eram as mulheres que bancavam ali, na sua grande maioria, o ministério de Jesus. Ela falou: rapaz, esse negócio aí acho que está meio a perigo. Esse futuro dos meus filhos está... Aí ela chega: Jesus, eu quero te fazer, mestre, eu quero te fazer um pedido. Ela diz, e Jesus fala para aquela mãe, né? Jesus viu o coração daquela mãe, né? Então pode falar. Ela diz assim: olha, eu quero que, quando for estabelecido o teu reino, que os meus filhos, um sente à direita e outro à tua esquerda. Aleluia. Quem não quer, né, irmão? Imagina, né? Até eu queria. E qual é a resposta de Jesus? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E Jesus diz para eles: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles, sem saber o que significava beber o cálice, eles disseram assim: vamos, a gente aceita. Tudo por sentar um à direita e outra à esquerda do Senhor no reino. Nós pensamos muito na posição que a gente quer e que a gente almeja, né? E Jesus fala assim: você quer a minha glória? Então carrega a cruz junto comigo. Você quer participar da minha glória? Participa do meu sofrimento. E Jesus olha para eles e diz assim: ok, vocês vão beber do cálice que eu vou beber também. Vocês vão sofrer junto comigo também. Agora, sentar à minha direita e à minha esquerda, posso dar garantia nenhuma. Isso aí pertence a quem o Pai já determinou. Já está certo. Mas quer participar da glória? Participe do sofrimento. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, Ele é Senhor do universo. Ele é essa pessoa maravilhosa. E o seu chamado, tanto para Pedro, para André, ou para Tiago, João, ou para qualquer um, sempre foi uma ordem. Ele dizia: siga-me. E essa ordem continua sendo o mesmo convite para mim e para você: siga-me. E aí então, uma vez aceita essa ordem, vem a morte do eu. Você aceitou Jesus, meu amigo, o próximo passo é morrer. Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Sim? Amém? Se não tem alguém que não aceitou, até no final você tem a chance de aceitar, ainda hoje. Então, aceitou Jesus, o próximo passo é morrer. Aí eu vou perguntar, não responda, por favor. Você já morreu? Não responda. Porque se tiver alguém vivo ainda, vai ter que morrer hoje. É assim que funciona o Evangelho. Jesus é Senhor, Ele é mestre, Ele é rei. Então o convite dele já é uma ordem: vem e segue-me. Aí você topa, diz: vou, Jesus, eu te aceito, te sigo. Próximo passo, morrer. Que doidura! Você entende agora por que Paulo dizia assim? O Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, para nós é poder de Deus. Porque é uma morte que traz vida.
E não é uma vida comum, é uma vida extraordinária. Porque Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e eu quero que vocês vivam essa vida plenamente. Quantas pessoas não acham sentido no Evangelho, quando as pessoas têm dificuldade para viver a sua vida cristã, é porque elas não morreram. É porque elas não passaram pelo processo da destruição do eu, do abandono da velha natureza. Portanto, o Evangelho as incomoda, porque a velha natureza é contrária a Deus, é contrária ao Evangelho. Mas quando a gente morre e ressuscita com Cristo, o Evangelho é algo extraordinário, é um poder de Deus que nos restaura a cada dia e que nos faz sentir a presença dEle em nós, através do Espírito Santo, e nós podemos romper a cada obstáculo, não porque a gente é bom, forte, poderoso, ou alguma coisa desse tipo. Não somos super-heróis, somos seres humanos, frágeis, mas o que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. E portanto nós temos sim desfrutar, e nós podemos sim desfrutar o Evangelho e a vida que Ele traz para cada um de nós. A nossa vida precisa ser transformada pela graça de Deus. E essa graça de Deus, ela nos faz morrer para o nosso eu, para que possamos viver para Cristo. E aí nós vamos para Romanos, capítulo de número 6, do verso 6 ao 11, que diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído. É forte, né? O corpo pecaminoso precisa ser destruído. Eu vou parar aqui e contar uma história para vocês de Martim Lutero. Martim Lutero, quando ele foi batizado nas águas, ele saiu do batismo, e ele confessa isso depois, num dos seus escritos, que ele saiu lá dizendo assim: bom, agora o velho homem morreu, ficou lá, afogou no rio, já era, agora só Jesus daqui para frente. Mas poucos dias depois, ele confessa nos seus escritos, que ele descobriu que o velho homem sabia nadar, e o bichinho escapou do afogamento, e estava vivinho perseguindo ele, querendo entrar nele de novo. Você já foi perseguido pelo velho homem? Já? Rapaz, eu estou até pensando em comprar uma metralhadora para ver se eu dou uns tiros nele todo dia. Que bicho atrevido. O velho homem é tão atrevido que tem dia que eu sinto o hálito dele na minha nuca, tentando me possuir. E às vezes a gente é incentivado. Satanás coloca alguém no nosso caminho para falar assim: se eu fosse você, eu resolvi assim, Sabe o negócio do CD lá que enfiaram meus olhos esse dia atrás? Então, um colega de profissão falou assim: se fosse eu dava um soco na cara daquele moleque. Olha o velho homem miserável, soprando na minha orelha, querendo fazer eu pecar. Você entendeu isso, gente? É muito sério. Mas vamos voltar para o texto. Vamos lá. Bom, então o corpo pecaminoso seja destruído. Gente, Evangelho é um negócio extraordinário. As palavras do Evangelho, elas não foram escritas aleatoriamente, não. As palavras do Evangelho foram inspiradas, sopradas por Deus, na mente e no coração dos autores. E o que eles escreveram era uma revelação da vontade de Deus. O velho homem precisa ser destruído. Não dá para conviver a nova natureza com o velho homem. Sabe, os crentes antigos falavam assim: Jesus não mora de parede meia. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Que as casas antigamente, quando você não tinha dinheiro para pagar a casa toda de aluguel, você dividia com uma outra família e morava de parede meia. De um lado era alguém, do outro lado era você. Não dá para viver assim com o velho homem. Ele tem que ser destruído. Vamos continuar no texto. De modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Para aí, vamos parar aqui. Para aqui, pelo amor de Deus, para tudo,
Você morreu com Cristo, você é ressuscitado com Cristo. Cristo também morreu e ressuscitou. Qual é a diferença de Cristo para o resto de toda a humanidade? Cristo não morre mais. Se você foi ressuscitado com Cristo, olha o que está prometido para mim e para você. Você também não vai morrer mais. Essa morte que o Evangelho me chama para ter, esse chamado para a morte do eu, é uma vez só. Porque quando você morre para si e o seu velho homem é destruído, você ressuscita com Cristo. E quando você ressuscita com Cristo, você não morre mais. Meu Deus do céu, não dá para dar um glória a Deus nem escutando um trem desse. Misericórdia, você não morre mais, amém? Esse povo está querendo morrer. Eu vou dar outra chance para você. Você morreu com Cristo, foi sepultado com Ele, ressuscitou com Ele, você não vai morrer mais. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. É por isso que chama boas novas. É só notícia boa. É uma melhor que a outra. A pior notícia que tem no evangelho é melhor do que você, não vou falar, né, ganhar a loteria, porque crente não joga loteria, né? É melhor, tá bom, entendeu? É melhor. As notícias do evangelho são as melhores. Nós temos que internalizar isso para poder viver esse evangelho. Então vamos lá, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, Cristo não vai morrer mais, a gente também não vai morrer mais, acabou, a morte não tem mais domínio sobre nós. Pastor, Daniel, eu acabei de ir no velório do irmão lá, não estou falando dessa morte não, meu querido, o nosso corpo aqui, ele está sujeito a receber o salário do pecado, que é a morte, mas nós nunca morreremos, porque o nosso espírito e a nossa alma está guardada em Deus. E quando se der o advento do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos, nós seremos ressuscitados e receberemos um corpo glorioso como o de Jesus Cristo e viveremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo arremata todos esses versículos dizendo assim: se consolem com essas palavras. Oh, aleluia, eu não sei qual é o seu sabor da sua vida, eu não sei qual é a amargura que você está vivendo, eu não sei o que está trazendo desconsolo para você, mas se console com esta palavra, mesmo depois de morto, a tua alma e o teu espírito guardados em Deus, retornarão à vida num corpo glorioso como o de Cristo. Nós não morreremos mais, porque nós já morremos quando aceitamos o chamado para sermos discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, oh glória. Vamos terminar o texto. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O nosso eu foi, e agora a gente está vivendo para Jesus. Graças a Deus. Então nós fomos sepultados em Cristo como? No simbolismo do batismo. E nós ressuscitamos com Ele para andarmos em novidade de vida. Sabe por que o batismo é tão importante no cristianismo? É por causa do simbolismo que ele contém. De você ser sepultado nas águas. Olha lá ficou. O defuntão ficou lá. Ó. E quando levanta uma nova criatura. Uma nova vida em Cristo. É símbolo. Tem gente que fala assim: nossa, eu preciso me batizar para me livrar dos pecados. Não, meu gente, quando você chega aqui para batizar, você já se livrou dos pecados. O Espírito Santo já habita em você, você já conheceu Jesus. O Evangelho já está fazendo o efeito da santificação na sua vida. Aqui é símbolo glorioso, que se manifesta na comunidade de fé, que deixa público o seu testemunho. É um símbolo. Você morreu, o pecado já era, acabou. E agora ressuscita, levanta-se vivo para o Senhor. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Sabe, estão fazendo um desenho de um Deus esquisito agora aqui nesses últimos tempos. Inclusive até algumas músicas tratam de um Deus meio estranho.
Um Deus que fica chorando, correndo atrás do homem, falando, volta cá, vem cá, senta no meu colinho. Não sei aonde eles encontraram esse Jesus coach. Não vou usar essa palavra, né? Não sei. Jesus nunca implorou para ninguém seguir ele. Aliás, tem alguém na Bíblia que Jesus chamou 2 vezes para seguir ele? Pensa aí. Ele é Senhor. Fica de dever de casa. Pesquisa lá, vê se Jesus chamou 2 vezes. Sabe aquele jovem rico? Ele chegou e falou assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha que cara legal, rapaz. Nossa, presunçoso, né? Arrogante também, né? Falou, você guarda os mandamentos? Guardo. Ah. Mas antes dele falar que guardava, ele perguntou para Jesus quais eram, né? Jesus falou os mandamentos, ele falou assim, faço isso desde a minha infância. É um homem pronto, né? Jesus olhou para ele e falou assim, você quer ter a vida eterna? Falou, quero. Então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E aí você vai ter um tesouro no céu. O que aconteceu com o jovem? Foi embora, triste, contrariado, e nunca mais voltou. E agora que vem um negócio mais importante que você tem que perceber no texto bíblico. A palavra diz assim, Jesus o amou. E você não vai encontrar no Evangelho Jesus reencontrando o rapaz e falando para ele, e aí, já vendeu as coisas? Estou esperando você. É duro, né? Que evangelho é esse, gente? Esse é o evangelho de Jesus, esse é o evangelho da Bíblia. Você pode procurar Jesus quantas vezes você precisar e desejar. Ele está pronto para te ouvir, te receber e te acolher. Mas não confunda as coisas. Ele não é subordinado a você. Se você quiser a vida eterna, se subordine a Ele. Deixa o eu morrer. Aceita o ordenamento dEle. Siga a sua vontade e as suas leis. E desfrute daquilo que Ele tem para você e para a sua vida. Uma vida plena num evangelho que vai te levar à eternidade. Amém? E aí nós chegamos então, para nós finalizarmos, a vida de Cristo, e em Cristo, a vida nós em Cristo, Ele em nós, e assim sucessivamente. Filipenses capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo está falando aqui? Paulo está doido. O que Paulo está falando aqui? Eu quero que Cristo seja engrandecido na minha vida, no meu corpo. Quer seja Ele vivo, quer seja Ele morto. O importante é que o Senhor seja glorificado. Não importa o estado do corpo, o importante é aquilo que Ele vai produzir. Glorificação ao Senhor Jesus. Pode ser vivo, pode ser morto, não tem problema nenhum. O importante é que seja glorificação ao Senhor, exalando daquele corpo. Dá para entender isso, gente? Isso é evangelho. Continuando. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Simples assim. Você está vivo, você vive Cristo. Porque quando você morrer, você vai ter lucro. Essa é a perspectiva de quem serve a Jesus. E aí os mais novos, principalmente os nossos jovens e adolescentes, eles ficam aí fritos o cérebro, né? Que negócio que é de morrer, gente? Que negócio da morte com lucro? Quem dá lucro com a morte é porco, gordo, né? Vaca gorda, que daí vai para o açougue, né? Vira. Não! Isso aqui é a perspectiva do reino. Porque uma vez a vida se findando e uma vida vivida com Cristo é lucro garantido, porque você já está guardado no Senhor.
não tem mais nenhum perigo, não tem mais nenhuma outra coisa que possa te tirar da presença do Senhor. Então Paulo diz, quer eu vivo, quer eu morto, que o meu corpo glorifique a Cristo, porque se eu vivo, eu estou vivendo para Cristo, eu estou vivendo para fazer a obra, eu estou vivendo para o Evangelho, eu estou vivendo para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, e se eu morrer, eu vou estar em lucro, porque vou estar na glória com o Senhor. Essa é a convicção do Evangelho. A convicção do Evangelho não é aquela de que eu vou viver até 120 anos e o Senhor vai me proteger, vai me dar saúde e sanidade mental e eu vou fazer acontecer. Não, a visão do Evangelho é essa, quer eu viva, quer eu não viva, o certo é que o meu corpo está glorificando ao Senhor por aquilo que Ele opera em mim e através de mim. Portanto, você aqui na terra, você é os olhos de Deus, você é a boca de Deus, você é as mãos de Deus, você é os pés de Deus. Tinha até uma canção que a gente cantou aqui já, não foi? Que fala sobre isso, que eu seja as tuas mãos, que eu seja os teus pés. Não tem uma canção que a gente canta que fala sobre isso? É isso, gente. Você não é mais você, você é Cristo, porque Cristo vive em você, você já morreu. Agora a vida que você tem é uma vida que Cristo faz você viver. O seu tempo de viver já acabou. Agora nesse tempo que Cristo te deu, não é mais você, é Cristo. Então a sua boca é a boca de Cristo, os seus olhos é os olhos de Cristo, as suas mãos é a mão de Cristo, os seus pés é os pés de Cristo. A tua vida, o teu corpo glorifica Jesus. E quando você deixa de existir, aleluia, lucro completo, porque estaremos na presença dEle para a eternidade, para sempre o nome dele pode ser glorificado. Aleluia. Isso que é Evangelho, gente. Que trem mais maluco. Mas é bom demais. Porque a gente foge daquela perspectiva de uma cobrança humanista, de uma cobrança de vida, de prioridades meramente satisfatórias ao bel prazer, ou então de uma posição, ou então de sei lá, o povo hoje gosta muito de ostentação, ou de uma coisa assim, né? Não, a gente foge de tudo isso. Por quê? Porque a gente sabe que agora o nosso viver é Cristo, e quando Cristo vive em mim, eu tenho vida plena, abundante. Não interessa se há dor, se há medo, se há tristeza, se há angústia, não interessa, porque eu não estou sozinho. A minha vida não é uma vida mais solitária, não é aquela vida de angústia, não, Senhor. Até mesmo nos momentos de depressão, naqueles momentos de grande desgaste emocional, nós podemos sim, e como podemos sentir a presença do Senhor, ouvir a sua voz pela palavra e abrir os nossos corações para o Espírito Santo trabalhar em nós. Que é mais que isso? É impossível. Aleluia. Então agora, meus queridos, vem a grande pergunta para nós. Qual é o preço que você tem pago para viver essa vida? Porque um evangelho que não vá nessa direção, um cristianismo que não ande nesse modelo, não é o cristianismo de Cristo, não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico percorre nesse caminho, nessa direção. Então eu pergunto para você, qual é o preço que você tem pago para viver esse evangelho? Porque se não te custa nada, não tem valor nenhum. Lembre-se daqueles que descobriram que havia um tesouro na terra, ou então uma grande pérola. Eles venderam tudo, eles deram tudo que tinha para ir lá e adquirir aquilo que era de valor. Portanto, eu novamente pergunto para você, qual é o preço que você está pagando para viver essa vida em Cristo, essa vida liberta do pecado, essa vida que ganha em todos os aspectos, porque quer seja na vida, quer seja na morte, o nome do Senhor está sendo glorificado. O quanto você tem pago por isso? Da perspectiva da salvação, você não precisa pagar nada, porque Jesus já pagou. Na perspectiva da jornada e da caminhada nossa de fé, nós temos que pagar pelo preço da santificação, da negação do eu, da morte do eu, da supressão dos desejos, das vontades, da concupiscência carnal, da lascívia, da imundícia que o mundo oferece em pratos maravilhosos. Parece ser coisas boas, mas destroem a alma, destroem a consciência que nós temos com Deus, rompe o nosso relacionamento com Ele. Abrir mão de tudo isso, pagar um preço que para muitos é um preço absurdo, insuportável, que não pode ser pago. Para nós não pode ser nenhuma dificuldade, porque nós conhecemos os projetos, os planos do eterno, e nada desse mundo pode superar aquilo que o Senhor já tem para nós na eternidade. Oh,
aleluia. Portanto, meu querido, não se venda por um prato de lentilha, não deixe o seu coração ser contaminado por algo banal e passageiro. Não, alguém vendeu a primogenitura por um prato de lentilha num momento de fome, mas você está aqui para ser saciado, para ser abastecido pelo alimento do céu que vem pela palavra. Não passe fome, deixa Deus te alimentar no deserto, deixa que a palavra toque o teu coração em todos os momentos e viva uma vida plena com o Senhor, para glorificar e adorar o Senhor Jesus Cristo, que te salvou lá na cruz do Calvário. Você aceita esse desafio? Você aceita pagar esse preço? Porque se não custar nada, não tem valor. A negação do eu, a morte do eu, começa com as pequenas e vai até as maiores coisas que nós podemos imaginar. Começa desde a vontade de falar algumas coisas e negar a nós mesmos e ficarmos de boca fechada, até tomarmos atitudes que nós até teríamos direitos de tomá-las, para que não escandalizemos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale mais a pena perder com Jesus do que ganhar com o mundo. O quanto nós estamos pagando por isso? O que podemos fazer quando nós ouvimos isso? Lucas capítulo 9, verso 23 nos dá a resposta. Negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. Nos converter dos nossos pecados, nos voltarmos a Cristo e nos curvarmos diante da sua sabedoria, da sua graça e dizer: Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, Senhor, a morrer para mim mesmo. Me ajuda, Senhor, a viver para Ti. Que o Senhor nos conceda isso. A frase de C.S. Lewis diz o seguinte: Cristo diz: entregue-me tudo. Não quero tanto o seu tempo e o seu dinheiro quanto eu quero você mesmo. C.S. Lewis dizendo isso, olha que coisa maravilhosa. Jesus diz para mim e para você: eu não tenho interesse tanto no teu dinheiro, no teu tempo, na tua beleza, na tua... Não. Eu quero você. Porque tem gente que é muito bom para dar dinheiro. Sabia disso? Tem gente que até prefere dar dinheiro. Porque nos dá aquela sensação que a gente pagou, que a gente agora tem direito. E C.S. Lewis, ele vai dizer para nós, viu? Você acha que Jesus está tão interessado assim no seu dinheiro, na sua beleza? Não, Ele está interessado em você. Ele quer você. É você que Ele quer, que Ele deseja. Jesus continua dizendo: não vim para atormentar o seu eu natural, mas para matá-lo. O diabo é atormentador. Ele vive atormentando a gente dia e noite sem parar. Jesus não veio atormentar a gente, Jesus veio matar a gente. Matar o nosso eu, matar o nosso ego, matar o nosso homem que deseja o pecado. Ele quer a aniquilação daquele homem condenado e subjugado por uma natureza pecaminosa, para substituí-lo por um novo homem, nascido na cruz, nascido na regeneração, nascido na lavagem do sangue de Cristo, para viver a plenitude do Evangelho de Deus. É isso que Jesus quer. É isso que eu e você precisamos entender desesperadamente, para a gente viver esse grande mistério de ser salvo em Cristo Jesus. Nenhum remendo serve. Não quero apenas cortar um ramo aqui e outro ali. Isso é Jesus continuando a falar para nós, nessa figura maravilhosa que C.S. Lewis descreve. Mas quero a árvore toda. Jesus não se contenta com um domingo de ramos, onde alguns galhos são tirados e lançados simbolicamente para que ele passe montado ali naquele jumentinho. Não, Jesus quer a árvore inteira. Essa árvore é você. Jesus te quer, Ele deseja que a tua vida esteja no controle dEle. Ele deseja. Entregue-se totalmente a mim, diz o Senhor. Não quero que você procure prazer em mim, mas que encontre como o seu prazer. Jesus está dizendo assim, nessa parábola que C.S. Lewis descreve aqui. Jesus está dizendo assim: eu não quero que você venha atrás de mim para encontrar um prazerzinho aqui e outro ali, uma bencinha aqui, uma bencinha lá, tá? A solução de um probleminha aqui e outra. Não. Eu quero que você venha a mim e me encontre como o seu prazer.
Eu não quero ser aquele Senhor, o que ele está querendo dizer aqui é isso. Eu não quero ser aquele Senhor resolvedor de problemas, sabe? Jesus, acordei com dor de cabeça hoje. Cura essa dor de cabeça em mim. Cura para mim. Senhor, olha, estou com uma dificuldade aqui no emprego. Resolve aqui. Não, não é. Não, Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer que você encontre prazer nele, vivendo nele, sendo abraçado por ele e tendo a vida que ele deu para você. Jesus não é para ser o primeiro lugar na sua vida. Jesus deve ser a sua vida. O encontro total de toda a perfeição de Deus em ti. Para aplicar para nossas vidas, eu quero ler o texto de João, capítulo 12, e verso 24, que diz assim: Jesus ensinou: se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, o que diz o texto? Dará muito fruto. O que Jesus está falando para nós aqui, assim, de uma forma escancarada? Você quer continuar vivo? Então você é o grão de trigo que não caiu na terra, que não morreu. Você vai continuar só. Você quer dar fruto? Caia na terra, morra. Deixa que eu faça você renascer. E aí você vai dar fruto. Essa é a verdadeira morte do eu. O grão de trigo que cai na terra e morre. E mesmo nós não sabemos como isso acontece. Ele renasce. E ele dá frutos. E frutos para a glória de Deus. E a Bíblia diz, muito fruto. Vamos orar sobre isso? Vamos pedir para que Deus nos conceda a capacidade de viver a vida que Ele tem para nós? Para que a morte do eu aconteça, para que esse grão de trigo caia sobre a terra e morra e renasça para dar muitos frutos para a glória de Deus. Esse é o desafio, essa é a aplicação que nós temos que fazer para a nossa vida. Amém? Quem quiser ficar em pé, quem quiser sentar, quem quiser ajoelhar, fica à vontade. Vamos orar sobre isso. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai, depois de ouvir a Tua palavra com o nosso coração. O meu coração, Senhor, está tremendamente amolecido por essa palavra, Senhor. Parece que algo impactante tomou conta do meu coração, da minha vida, Senhor. O meu desejo, ó Pai, é me derramar diante de Ti, Senhor. Porque por mais difíceis que são as circunstâncias, eu creio, Senhor, que viver em Ti é melhor do que viver em mim. Eu tenho certeza, Senhor, que morrer em Ti é melhor do que viver em mim, eu tenho certeza disso. E esse chamado tão glorioso para viver, ó Pai, essa novidade de vida é tão impressionante que acaba sendo difícil para a gente entender por vias naturais e humanas, Senhor. Mas nós estamos aqui como uma comunidade de fé para Te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito complete tudo aquilo que nós não podemos fazer e nem transmitir para o Teu povo. Que Teu Espírito transmita vida e vida com abundância para a Tua igreja. Que Teu Espírito faça, Senhor meu Deus, ressuscitar, nascer, frutificar para a glória do Teu nome. Ah, Espírito de Deus, sopra sobre essa comunidade a Tua presença maravilhosa, o Teu poder glorioso. Sopra sobre nós, ó Pai, um renascer de vontade de viver só para Ti. Jesus, nos ajuda a destruir o velho homem. Nos ajuda, Senhor, a suportar os ataques cruéis contra nós, ó Pai. Nos capacita pela Tua cruz a viver, ó Pai, esse chamado, onde o nosso eu está sepultado em Cristo. Mas a vida que nós temos agora, ela só existe por causa do Senhor, que habita em nós e que faz com que a nossa vida seja a Tua vida para a glória do Teu nome. Senhor, sopra sobre esta comunidade, ó Pai, a Tua presença e a Tua graça para que nós vivamos tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Ah, Senhor, que a partir, ó Pai, dessa consciência nós possamos alinhar os nossos projetos, as nossas intenções, os nossos sonhos com a Tua vontade, para que o Teu senhorio seja pleno em nossa vida, Senhor. Quer seja vivendo, quer seja morrendo, que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Ó Pai, sopra sobre a Tua igreja vida e vida em abundância. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Queridos, que o Espírito Santo de Deus continue a trabalhar no coraçãozinho de vocês, assim como no meu também, para que a gente consiga encarar esse desafio de viver essa nova vida em Cristo, matando o nosso velho homem a cada dia, nem que for um pedacinho por dia, né? Amém. Mas que a gente viva Glória a para Deus. glorificar o nome de Jesus. Continua aqui, Dani. Muito obrigado. Irmãos, que bom a gente estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão felizes com o que o Senhor falou com a gente hoje à noite? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória. Deus é maravilhoso. Que nesse mesmo espírito a nossa semana seja levada pelo Senhor, que a gente esteja cheio da graça do Senhor Jesus Cristo, que a gente seja reflexo, que a gente seja espelho dele. Essa é a canção. Essa canção que você falou chama Cria em Mim. Isso. E essa canção, Deus é tão maravilhoso que quem compôs ela foi a Bia. Ela é uma canção aqui da nossa casa, da comunidade. Aleluia. Vamos orar também para que o Senhor inspire a gente como igreja. A gente tem bandas aqui que tem muitas canções, a gente sabe que está vivendo um tempo novo como igreja, assim como as palavras, as ministrações que Deus tem trazido para a gente acredita que Deus vai nos dar canções, amém? Vocês acreditam nisso? Extremamente. Então vamos orar, e que a gente tenha uma semana cheia do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo continue tocando na gente, nos trazendo essa consciência de que morrer para o eu não é fácil, mas Ele está com a gente. Em nome de Jesus, amém? Você que é visitante, tem algum visitante aqui hoje? Alguém que nunca veio aqui? Não? Aqui, ó, sejam muito bem-vindas. Depois, no final do culto, a gente tem uma lembrancinha para vocês ali, atrás, que o Espírito Santo possa ter falado na vida de vocês. Se você estiver aí do lado dessas pessoas, cumprimente elas aí, em nome de Jesus, você que é aqui membro da comunidade. Muito obrigado. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, que Ele merece. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Muito obrigado por tudo. Que a gente tem uma semana maravilhosa. Nosso querido Ale casou hoje, o Ale e a Ju. Então também é um motivo de alegria. Nossos pastores estavam lá fazendo o casamento. Acredito que deve ter acontecido tudo bem, né? Então que em nome de Jesus eles também tenham uma semana maravilhosa. Que a gente possa aí glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo que a gente fizer. Lá no nosso trabalho, na nossa família. E é isso. Lembrar que quem convence é o Espírito Santo. A gente tem que fazer o nosso papel, que é orar, que é acreditar que Ele é o quem faz, né? Às vezes a gente quer fazer com a nossa própria força, e aí o não mais eu, ele já sai de cena, é eu mesmo. Então que o Espírito Santo, Ele revele para a gente como é agir no dia a dia também. Amém? Feche seus olhos e ora comigo. Deus, muito obrigado, Pai, por hoje à noite. Muito obrigado pela vida do Dani que trouxe essa palavra aqui. Jesus, nós agradecemos, porque o Teu Espírito Santo tem tocado o nosso coração, tem tocado aqui na comunidade cristã, Jesus, e nós queremos cada vez mais estar com os ouvidos atentos, que os nossos olhos sejam abertos, Pai, que a gente seja reflexo do Senhor todo dia, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa transformar a nossa vida, possa transformar a nossa comunidade em verdadeiros discipuladores, em verdadeiros pequenos cristos aqui na terra, Deus. Nós precisamos aprender muito, muito mesmo, Pai, para que a gente possa também ensinar através da Tua palavra, Deus. Muito obrigado. A gente agradece porque o Senhor tem conduzido a gente para caminhos novos e o Espírito Santo está com a gente acredita nisso, Deus. Muito obrigado mesmo por cada pessoa que o Senhor tem trazido aqui, por todos os membros, todos os visitantes, todas as pessoas que estão online também nos acompanhando, Deus. As crianças que estão tendo o advento lá embaixo, Deus, que o Teu Espírito Santo também esteja se revelando para elas lá, e durante a semana elas possam conversar com seus pais, Deus, sobre o que elas têm aprendido, que o Espírito Santo de Deus ali numa reunião familiar possa, Senhor Jesus Cristo, abrir os olhos dos pais e das crianças, e que a unidade do Espírito esteja nas famílias, para que as famílias estejam fortalecidas, e essas famílias somos nós aqui na igreja, Deus, para que também sejamos uma igreja forte, uma igreja relevante, Deus, aqui na terra, para fazer diferença, Deus, para mostrar Cristo para as pessoas, Deus, não através da nossa própria força, mas através da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, dá uma semana abençoada para cada um de nós, um bom trabalho para todos, leva em paz para casa, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus e queremos te aplaudir mais uma vez. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, santo é Teu nome, glória a Deus, obrigado. Amém. Bom demais. Amém, irmãos, é isso, vá com Deus, cumprimente a pessoa que está aí do seu lado, dá um abraço nela e quarta-feira estamos aqui juntos, se Deus quiser.